No livro da Bíblia, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, a Bíblia mostra que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E é assim que acontece. O rei da Síria aqui representa o inimigo de Israel. E normalmente, contra nós, povo de Deus, o inimigo está em guerra 24 horas por dia, querendo derrubar nossas casas, nossas famílias, nosso emprego, querendo nos colocar arrasados, nos destruir. Mas nós temos que lembrar que nós somos de Deus e Deus sempre manda um aviso para nós. O profeta Eliseu, enviado por Deus, sempre mandava recados para o rei de Israel não passar por aquele lugar onde o rei da Síria estava acampado, isto é, onde tinha armado suas armadilhas. E o profeta Eliseu sempre mandava esse recado, e isso aconteceu várias vezes. Então, um dia desse, o rei da Síria ficou furioso, ficou nervoso, porque ele não conseguia alcançar o povo de Deus, ele não conseguia derrotar Israel. Então, o que ele fez? Ele desconfiou que no meio dos dele tinha um traidor. E se revoltou, chamou os oficiais e perguntou. E um deles falou assim: olha, não é ninguém que está traindo você, é porque lá tem um profeta que sempre avisa o que é que o senhor está planejando. E ele sabe o que o senhor pensa até dentro do seu próprio quarto. Então, o rei da Síria deixou de mão o povo de Deus ali e disse: aonde está esse homem? E enviou a tropa dele, com seus melhores soldados, para pegar Eliseu, o profeta. Notem que a Bíblia fala que o rei da Síria está em guerra contra o povo de Israel. Sim, sempre está em guerra. Nós precisamos atentar. A Bíblia diz que nesse caso, o rei da Síria, o inimigo, não conseguiu derrotar o povo de Deus. Mas por quê? Porque ali a voz de Deus, usando o profeta Eliseu, mandando os recados, mostra que o povo de Deus tinha ouvidos para ouvir Deus. Eles estavam antenados, eles estavam ligados na palavra de Deus. O inimigo tem destruído famílias, tem acabado com o povo de Deus em muitas áreas do casamento, na vida financeira, está destruindo na família, levando os filhos para as drogas e fazendo com que as pessoas fiquem tristes, angustiadas, como você vê aqui, depressivas, sofrendo, e outras até com problemas de doença e tantas outras coisas mais. Mas por que o inimigo consegue alcançar o povo de Deus? Porque o povo de Deus, na maioria das vezes, não está ouvindo a voz de Deus, não está dando ouvidos aos conselhos do Senhor. E nesse caso, o rei de Israel sempre ouvia o que saía da boca do profeta Eliseu e por isso estava guardado. Sempre o inimigo tem uma armadilha para mim, para você e para sua família. Mas sempre Deus tem um recado para nos dar. Abra os seus ouvidos, dê ouvidos à palavra de Deus. O Senhor não é seu inimigo, o Senhor é o seu amigo. E todas as vezes que o Senhor nos exorta, fala duro conosco muitas vezes, nos mostrando: para de fazer isso, para de fazer aquilo, não entre por esse caminho. O Senhor quer a nossa obediência, é para nós não cairmos nas armadilhas que o inimigo tem armado para nós. Ele sempre está acampado em volta de nós, querendo tragar, nem que seja um escolhido de Deus. Sim, ele se disfarça como anjo de luz. A Bíblia fala sobre isso. Então temos que ter um pouco mais de cuidado. Notem que o inimigo foi pegar Eliseu. Quando chegou na cidade onde Eliseu estava, olha, meu irmão, o empregado de Eliseu de manhã abriu a porta da casa e saiu e viu aquele exército do inimigo cercando a cidade inteira. E ele ficou desesperado e correu para dentro de casa e disse assim: Eliseu, olha, o inimigo acampou, o que é que nós vamos fazer? E Eliseu, tranquilamente, olha e vê aquela situação caótica, o exército acampado, isto é, a dificuldade está diante dele, o problema está diante dele, mas ele não desespera. Ele olha para o seu empregado e vê assim: realmente o meu empregado não está vendo nada, anda comigo, vê o que eu estou fazendo, estou pregando, mas ele não me deu ouvidos. Então Eliseu entra na presença do Santo Deus de Israel e diz: Senhor,
abre os olhos do meu empregado. E naquele instante os olhos do empregado de Eliseu se abriram. E o que é que ele viu? Ele olhou para cima e viu que em volta de Eliseu haviam milhares de carros de guerra, isto é, carruagens de fogo. Esta é a proteção do Deus vivo, que a maioria não consegue enxergar e quando se depara diante de uma situação difícil, entra no desespero. O medo apavora as pessoas e quando elas estão apavoradas, elas cometem um monte de erros, saem correndo desesperados, uns até querem se suicidar e outros até conseguem fazer isso, tiram a sua própria vida. Na verdade, é o inimigo que coloca tanto medo no coração da pessoa que ela não consegue mais enxergar uma saída. Mas quando os nossos olhos estão abertos para ver as carruagens de fogo que o Senhor tem preparado para nós, de proteção em volta de nós, os anjos de Deus, nós não nos desesperamos. Muito pelo contrário, nós agimos. Notem que Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos do empregado, mas ao mesmo tempo ele também pediu: cega os olhos do meu inimigo. Cegou os olhos dos inimigos, de todos os soldados. E Eliseu começou a trabalhar, começou a pregar a palavra e conduziu o inimigo dele até dentro da cidade, sim, do povo de Deus. E nessa cidade o rei perguntou: devo derrotá-los, devo matá-los, devo destruí-los? Eliseu disse: não senhor, vamos dar o do melhor, vamos dar comida para eles, vamos fazer uma festa. E aí prepararam uma festa para o inimigo, sim, e pediu para abrir os olhos deles. E eles viram que eles estavam na casa de Deus. Então o que acontece? A Bíblia fala: se o seu inimigo está com fome, dê comida a ele, dê a palavra para ele. Se dentro da sua casa está difícil, peça a Deus para abrir os olhos dos seus filhos, os olhos do seu marido, da sua esposa, do seu familiar. Sim, seja um exemplo dentro de casa, de segurança, de força, de coragem. E você vai atrair esta pessoa diante da palavra de Deus. E ela vai ver com seus próprios olhos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus não quer cobrar nada de ninguém. Muito pelo contrário, Deus quer dar tudo. Vida abundante, vida verdadeira e vida completa. É para nós desfrutarmos do melhor desta terra. Mas por causa do medo e do desespero, nós cometemos erros, atrás de erros. Não, meus irmãos, Deus tem preparado para você. Agora, nós podemos ver que em volta de Eliseu tinha carruagem de fogo, porque ele servia a Deus. O que nós precisamos, nós pais, precisamos servir a Deus. Porque assim, quando o inimigo quiser tragar os nossos filhos, nós, porque estamos dando conselho aos nossos filhos, não vá por esse caminho, não vá por aquele, nós estamos fazendo como Eliseu fez com o rei de Israel. Então, quando o inimigo não consegue tocar nos filhos, vai querer tocar nos pais, mas os pais são servos do Deus vivo e você sabe, tocar no ungido do Senhor é como tocar em Deus. E aí, ele vai ter problema com Deus. Então, são essas coisas que nós precisamos atentar. Vale a pena servir a Deus, porque em tudo nós somos mais do que vencedores. Façamos como o rei de Israel, vamos dar ouvidos à palavra de Deus, às ordens, ou melhor, à direção de Deus. Façamos como Eliseu, vamos ser servos, para que possamos ver as carruagens de fogo em volta de nós. Deus é bom, Deus tem o melhor para você. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ficar nessa terra mendigando, não. Você nasceu para ser a vitória do próprio Deus nesta terra. Você é de Deus. Tome posse em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.